E mais uma vez, dando continuidade a esse documentário que eu estou fazendo, né? Dessa minha experiência extraordinária com a ayahuasca. No terceiro vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito de como eu me senti no dia. Sempre quando algo espiritual vai acontecer comigo, eu geralmente fico muito sensível, muito mesmo. E naquele dia, no sábado, né, no dia 15, eu já acordei diferente. Eu acordei assim, emocionada, muito conectada com Deus, muito atenta a sinais. É como se todo o meu coração, a minha mente, estivesse se preparando para viver esse momento, que foi, sem dúvida, um dos momentos mais importantes e especiais da minha vida. Eu, desde criança, sempre desejei ver o mundo espiritual, né? Na realidade, eu não tive muita opção. Desde criança eu vi o mundo espiritual. E a partir do momento que eu comecei a entender que aquilo que acontecia comigo era, na realidade, normal para mim, né? Isso até mesmo mais velha, eu resolvi e sempre tive uma busca muito grande, muito grande. Então, apesar de não saber aquilo que iria acontecer, eu desejava que algo muito maravilhoso acontecesse. Eu desejei viver essa experiência intensamente. Eu sou uma pessoa naturalmente muito intensa. Para mim, ou é ou não é. Não tem meio termo, não gosto de coisas mornas. Então, eu pedi muito a Deus, eu pedi muito, muito mesmo. Eu falei, Senhor, eu preciso muito de cura. Eu passei muitos anos da minha vida assumindo uma postura de que tá tudo bem, pode ficar tranquilo. Mas, por outro lado, eu acabava trazendo todo o peso sobre as minhas costas, sobre a minha responsabilidade. Então, se acontecia alguma coisa, ou se aconteceu alguma coisa, eu trazia a responsabilidade, sempre trouxe a responsabilidade para mim. Foi a minha culpa, foi eu que agi errado, foi eu que não soube fazer aquilo que era necessário, que me precipitei. Então, eu me autoflagelava psicologicamente de uma maneira muito cruel. Hoje eu vejo isso, né? Antes eu achava que eu estava certa, que importava sofrer, né? Por amor a Deus. E através dessa experiência eu tive uma outra visão e eu vou compartilhar com vocês. Então, nesse dia, eu fui para Itapema, deixar o meu filho com a minha mãe, para ele passar o final de semana lá, porque não é uma experiência que você possa levar pessoas, né, principalmente crianças, não tem nada a ver isso. Então, eu precisava que alguém ficasse com ele para que eu pudesse ter a tranquilidade de poder viver essa experiência. Então, eu fui para Itapema, no carro eu já estava muito sensível, tudo muito. Era como se eu estivesse vendo as coisas em câmera lenta, sabe? É como se eu tivesse, nas mínimas coisas, aquilo ali me chamasse a atenção. Então, deixei ele com a minha mãe, conversei com ela, disse que estaria passando por essa experiência e que eu esperava muito, muito, muito que fosse sobrenatural. E o horário marcado era às 5 horas da tarde. Eu saí de Itapema por volta da 1h30, fui trabalhar, só que o meu coração já não estava mais no trabalho, o meu coração não estava em outro lugar que não fosse nesse momento. Então eu resolvi que eu iria já me dirigir para o local que fica num bairro de Florianópolis, é uma reserva ambiental, como se fosse uma mata, uma fazenda. Não é bem uma fazenda, na realidade é uma reserva, né? Como se fosse uma chácara. E eu cheguei às 4 horas da tarde. Então, 1 hora antes
do horário previsto, eu já estava lá e obviamente não tinha ninguém. Estava chovendo muito naquele dia. E eu passei aquele tempo todo no meu carro, orando e pedindo e clamando a Deus para que fosse uma experiência extraordinária, para que o Espírito Santo de Deus pudesse estar comigo, me protegendo, me guardando, né? Me livrando de todo mal, que não permitisse que nada de ruim acontecesse, mas que, sobretudo, se a minha cura estava ali, se eles queriam fazer algo por mim, que fizesse intensamente. Eu sentia sempre uma dor muito grande no meu peito, como se fosse um peso, como se fosse um ferimento assim na minha alma. Minha alma estava muito ferida há muitos anos, há muitas décadas. Eu pedi muito que fosse curado, porque a cerimônia da ayahuasca, ela precisa de ter um propósito, né? Independente de qual seja o seu propósito, né? Você precisa ter um propósito. Ela responde a um propósito. E no meu caso, eu desejava uma cura profunda na minha alma, nas minhas emoções, nos meus sentimentos e respostas do alto, respostas de Deus, porque eu me sentia muito em culpa. Eu me sentia como se eu tivesse falhado de alguma maneira, sabe? Como se as coisas que eu tivesse vivido até hoje não tivessem sido aprovadas por Deus. É como se Deus me olhasse e olhe como é sério os pensamentos, as nossas crenças, né? A nossa religiosidade. Como se Deus olhasse para mim e falasse, mais ou menos, né? Não tá. Não sabia, sabe quando aquela sensação que você não sabe se vai passar de ano? Se vai ser aprovado? Assim eu estava diante de Deus. Porque eu amo tanto o Senhor e eu quero ser uma boa filha, eu quero agradar ao meu Deus, eu quero que a minha vida seja motivo de orgulho para Ele, né? Então, eu estava com esses questionamentos. Será que realmente o quão Deus está desagradado comigo? O porquê que eu tenho passado pelas mesmas situações? O que foi que aconteceu? Como foi que aconteceu? Por que que aconteceu? Eu quero respostas e eu quero respostas detalhadas. Eu não quero saber só se é uma questão sistêmica, se é uma questão energética, se é uma questão espiritual, não. Eu quero saber o dia que aconteceu, por que que aconteceu, como aconteceu, através de quem aconteceu, né? E foram com essas expectativas que eu fiquei ali aguardando o início daquela cerimônia que foi um divisor de águas na minha vida. Então, no próximo vídeo, eu vou contar definitivamente como foi, minuciosamente, detalhadamente, como foi essa experiência extraordinária, essa cerimônia linda, belíssima, totalmente espiritual, que mudou a minha vida, que tem mudado a minha vida. Tem aí, terminamos ontem a 1h da manhã, né, de domingo. Então, tem, sei lá, 24 horas. Eu tô ainda um pouco fora da casinha, assim, do tempo, sabe? Então, enfim. Aguardem o próximo vídeo, tá? E que seja bênção também para a sua vida, tá bom?